Para começar esse vídeo, eu quero que você comece a questionando quais são as partes da sua vida, as áreas que você tem uma certa satisfação e domínio. Isso é, aquela área que você domina, que você tem uma expertise, isso é, aquelas que você tem um domínio muito superior em relação às restantes. E por que esse questionamento? Olha só. A vida é composta por diversas partes de determinadas áreas. Naturalmente, desenvolvemos cada uma dessas áreas ao longo da vida. Conhecer as características de cada parte vai ajudar a identificar o que precisa ser melhorado. Isso porque talvez você não conheça, mas agora vai conhecer. Algumas pessoas são muito boas em determinadas partes dessas áreas. Outras nem tanto, mas você precisa entender o seguinte, não precisa ser perfeito em todas. Eu falo assim que o importante é dominar de 1 a 2 partes dessas áreas que eu vou mostrar e a restante buscar desenvolver para poder melhorar. Mas entenda, não precisa ser um expert nem perfeito em todas, mas no mínimo de 1 a 2 é muito importante. E claro que fica a seu critério, que você ter mais de uma área que você queira dominar. Só que quanto mais áreas você quiser se aprofundar e dominar, mais trabalho vai ter. Mas sem enrolação, eu vou começar com a primeira, que é a parte intelectual. Essa é uma parte que diz o seguinte, é o que você possui de conhecimento e saberes que são adquiridos através do estudo e experiência com o tempo de vida. Porque pensa assim, naturalmente a gente vai adquirindo conhecimento e saberes ao longo do tempo, sem necessariamente estudar em si para adquirir esse conhecimento. Porque através do estudo é uma maneira de adquirir conhecimento, mas através da experiência com o tempo, isso é natural e a gente vai adquirindo e desenvolvendo esse tipo de conhecimento. Quer ver um exemplo? A partir da observação. Logo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai observando o mundo à nossa volta. E aí a gente vai aprendendo com o que as outras pessoas estão fazendo e vivendo. E a gente vai pegando isso e tornando uma experiência e aplicamos aquele conhecimento que observamos em nossas vidas e logo vira uma experiência. E entenda o seguinte, essa é uma parte intelectual que só envolve mesmo conhecimentos e saberes. Não é uma condição, é um conhecimento ou saber que você vai possuir. Inicialmente temos que tipos de conhecimento e saberes? Bom, aquele a partir da experiência de vida e aqueles adquiridos através da escola. Mas fora esse conhecimento, por exemplo, adquirido fora da escola, quais os outros conhecimentos que você possui? É por isso que nessa parte de intelectual você precisa se questionar se está buscando conhecimento ou não ao longo do tempo. A parte fisiológica é todo o processo que envolve manter uma pessoa viva. Isso inclui alimentação, higiene, atividade física e cuidados pessoais. E por isso que eu coloquei fisiológica, porque envolve, não é só, por exemplo, atividade física, não é só alimentação, envolve sub-áreas dentro dessa parte fisiológica. Logo, se você não se alimenta bem, não pratica atividade física, não cuida da própria saúde, essa é uma área que você não está desenvolvendo e com certeza ela está carente. Agora, por exemplo, eu pratico atividade física, eu busco me alimentar bem. E assim, não precisa ser perfeitinho, tá? O importante é manter e sempre buscar ter um equilíbrio. Mas a partir do momento que eu não tenho nem sequer esse equilíbrio, aí que está o problema. Logo, se você está acima do peso, se você está com alimentação onde você só come, por exemplo, doce, fast food e um monte de porcaria e nada saudável, se você, por exemplo, não cuida da parte mais básica, por exemplo, da sua saúde, não bebe muita água, não cuida da higiene pessoal. Por exemplo, não costuma cortar as unhas, sempre deixa sujeira, não cuida, por exemplo, do cabelo, dos pelos. Da higiene em si é um grande problema, é uma área que é preciso ter muita atenção mesmo. A parte financeira é o seguinte, o dinheiro ele é um meio de troca que usamos para adquirir bens, serviços e também para investir com o objetivo de reserva e rentabilidade. E para que investir? Simples. Nós temos o quê? Desejos e sonhos.
E como conseguimos alcançar esses desejos e sonhos? Através do dinheiro. Claro que não são todos, mas a maior parte sim vai envolver alguma questão aí financeira. Eu quero comprar uma casa, preciso de dinheiro. Quero comprar um carro, preciso de dinheiro. Por isso que essa parte financeira ela é uma condição que você vai possuir. Por exemplo, se eu, tenho uma reserva, não tenho dívida, significa que eu tenho essa condição financeira. Eu invisto, tenho um patrimônio de R$1 milhão, é outra condição financeira. Eu separo essas condições financeiras por níveis, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um pouquinho mais complexo. O ponto é, essa parte financeira é sempre a condição que você vai possuir atualmente. Logo, se questione qual é a sua condição financeira atualmente. Entendeu? Será que eu estou tendo renda? Estou trabalhando? E se estou, eu faço o gerenciamento das minhas finanças? Eu pego uma parte e invisto ou eu só gasto? Significa então que o dinheiro só está entrando e está saindo. Então perceba que tem questões a serem observadas para saber exatamente o que está acontecendo. Porque assim, eu estou falando aqui tudo isso, só que de uma forma bem resumida e de forma bem simplista. Mas aí você sabe o que é preciso fazer. Apesar que esse saber é um pouquinho limitado, dependendo do intelectual que você vai possuir de determinada área. Olha só, entendeu? Intelectual. Profissional. São as habilidades desenvolvidas e conhecimentos adquiridos para executar um determinado trabalho. Normalmente é quando a pessoa tem uma formação e trabalha na área. Eu vou dar um exemplo para você entender. Essa parte assim não é só a parte que você vai possuir o conhecimento, você já possui. Você possui uma habilidade em si, tá? E aí você usa essa habilidade para trabalhar. Só que não é simplesmente qualquer trabalho, tem que ser alguma coisa realmente que você faça e consiga trabalhar na área. Vou dar um exemplo, eu sou programador, então eu trabalho na área de programação. Então eu tenho essa parte profissional e tenho uma área onde eu trabalho. Porém, eu não tenho só essa habilidade, eu tenho outras. Por exemplo, a parte de finanças, investimentos, é uma habilidade de conhecimento que eu possuo também. Mas, por exemplo, alguns anos atrás eu não tinha essa parte profissional desenvolvida. Eu simplesmente trabalhava em qualquer lugar que era praticamente que eu precisava usar o quê? Meus braços, precisava pegar e usar um esforço físico e não intelectual. É claro que uma área profissional não envolve só a parte intelectual, envolve também a habilidade. Por exemplo, você vai pegar um mecânico, envolve tanto a parte física como a parte intelectual. Agora, você vai pegar um programador, praticamente envolve só a parte intelectual. Então não ache, só a parte intelectual que importa. Não. Dependendo da área e da profissão que a pessoa vai seguir, as duas são importantes. Amorosa. É uma parte da vida que dividimos com outra pessoa, onde envolve afeto, sexo, intimidade privada e parceria entre ambas as partes. E perceba que eu falei amorosa, por quê? Porque só envolve duas pessoas, tá? Normalmente é um casal, onde você tem aí os dois e aí eles têm relações privadas e bem íntimas mesmo, onde não compartilham com outras pessoas, nem mesmo com o restante da família, nas características que eu mencionei, porque é muito pessoal mesmo e por isso que se chama a parte amorosa. E nessa parte amorosa é uma questão mais de satisfação, tá? E não de domínio. Se eu perguntar para você, por exemplo, se você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, por exemplo, um relacionamento aí de namoro. Aí eu te pergunto, você está satisfeito? Qual é o nível de satisfação atualmente em relação à sua vida amorosa, entendeu? Por isso que é uma questão de satisfação. E se essa parte de satisfação não estiver muito boa, existe algum problema aí que precisa ser resolvido ou melhorado. E é claro, isso se tiver. Se não tiver, não precisa nem se preocupar muito com isso. Apesar que também se não tiver, vai ter outras questões também dependendo do tipo de vida amorosa que a pessoa vai ter, porque são várias, tá? Não é só uma onde tem duas pessoas. Dependendo do que a pessoa vai seguir, a orientação na vida dela, ela pode ter aí uma vida amorosa um pouquinho mais aberta, fechada. Isso é de cada um. Familiar. As pessoas que são parte da árvore genealógica e amizades bem próximas,
onde o relacionamento entre todos é mais íntimo e reservado. Fora que uma família estruturada representa um grupo composto por uma cultura, onde existe um conjunto de padrões e comportamentos devido às suas tradições e heranças herdadas, transmitidas de geração em geração. E por que eu falei a árvore genealógica e a parte de amizades? Tem pessoas que consideram amigos praticamente parte da família, mas é aqueles que consideram realmente verdadeiro. Não é simplesmente você ter um amigo e falar, oi, você é parte da família. Às vezes a pessoa fala isso, mas não é tanto assim, né? Mas a família em si tem uma questão sanguínea que faz parte da parte genealógica. Então, é um grupo e por isso que eu falei que é uma parte mais íntima e reservada. E é claro, essa parte é muito complexa mesmo, porque você viu que eu expliquei também a parte estruturada e de comportamento e de herança. E sabemos que não é bem assim que acontece com todas as famílias. Quer ver um exemplo? Se você pega uma família que é uma família tradicional e religiosa, eles vão ter uma tradição que é a parte religiosa, vão seguir um determinado comportamento a partir dessa parte que é religiosa, porque eles são religiosos, então eles têm um comportamento. Logo, provavelmente, as gerações seguintes vão acabar tendo o mesmo comportamento. Não é uma regra, eles podem seguir um caminho diferente em alguma parte da árvore genealógica, mas basicamente essa vai ser a origem da pessoa e ela vai provavelmente aprender com a geração anterior. E também expliquei a parte que eles podem herdar, tá? Herdar o quê? Por exemplo, se você pega aí uma família com um intelectual enorme, gigantesco, é provável que a geração seguinte pegue e herte essa parte intelectual, porque com certeza a geração anterior vai fazer com que a geração seguinte passe pelo mesmo processo para buscar que a geração seguinte tenha o mesmo ou o intelectual mais próximo possível. Não igualmente, mas que tenha esse nível de intelectual. É por isso que se você pega, por exemplo, alguém que nasceu de uma família pobre e uma pessoa que nasceu de uma família rica, a direção que essas ambas pessoas vão seguir são diferentes, porque vai existir uma questão de probabilidade de qual caminho elas vão seguir. Normalmente, a pessoa que nasceu da família pobre, ela não vai ter herdado assim tradições e comportamentos que façam ela crescer facilmente na vida, então ela vai ter mais dificuldade. Já a pessoa que vem, por exemplo, de uma família um pouco mais bem estruturada, intelectual, rica, porque não é só questões financeiras, tá? Provavelmente essa daí vai ter mais facilidade, porque ela vai passar por um processo totalmente diferente. Porque ela vai ter herdado as tradições e características em relação à geração anterior. Social. São as pessoas que conhecemos e fazemos amizade fora do ambiente familiar, onde precisamos conversar e interagir, seja no ambiente de trabalho ou pessoal. E por isso que tem esse nome de parte social. Normalmente envolve a gente interagir com outras pessoas, fora do meio familiar, tá? Porque temos mais facilidade para socializar com família, mas fora a família é um pouquinho mais complicado. Se você pegar aí o ambiente de trabalho, ou, por exemplo, o restante da sua vida pessoal, vai ser mais complicado. Tem algumas pessoas que têm dificuldade para fazer amizade, para conversar. Por isso que eu excluo a família dessa parte. E é claro que classificamos o nível de proximidade que vamos ter com esse tipo de pessoas que precisamos interagir, tá? Porque a gente não sai interagindo com qualquer pessoa na rua com um certo nível de intimidade, entendeu? Sempre vai ter um nível ali, a gente sempre vai classificar um nível de intimidade com que a gente vai ter com cada pessoa que a gente conhecemos. Por exemplo, com a família temos uma intimidade um pouquinho maior, com os amigos também. Agora já com conhecidos, colegas, não é tanto assim. Por isso que a interação que vamos ter com essas pessoas é diferente de acordo como vamos classificar elas em um nível de intimidade. Teísmo envolve os valores, estilos de vida e práticas que uma pessoa segue a partir de uma determinada religião, crença ou espiritualidade. Porém, é uma parte que algumas pessoas preferem não ter em suas vidas, por isso existe o ateísmo. Essa questão religiosa, ela é uma parte da vida, porém não é uma parte que está em todas as pessoas, tá?
pode acabar tendo inicialmente, dependendo se essa pessoa veio de uma família religiosa, entendeu? Então ela pode acabar pegando e herdando um pouco dessa parte religiosa, mas conforme ela vai crescendo e ganhando independência, ela vai se desconectando dessa parte religiosa. Só tem essa parte religiosa quem segue aí o teísmo. Teísmo é só uma maneira de classificar as religiões. É uma pessoa que tem algum tipo de crença ou é religiosa, entendeu? Porque são vários tipos de religiões e crenças. Então, teísmo é uma forma de classificar que essa pessoa tem algum tipo de fé, em algum tipo de Deus, deuses, universos e assim por diante. Já o ateísmo é o contrário, é a pessoa simplesmente que não segue nenhuma religião. Existem outras maneiras de classificar essa questão de religião, por exemplo, também em não religião. Tem, por exemplo, os agnósticos, panteístas e muito mais. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco. O ponto é, existem essas partes da vida também, mas basicamente a religiosa só tem quem realmente tem uma religião. Quem não tem, não tem essa parte. Por isso que eu separo essas áreas em duas partes, onde tem o domínio e a satisfação. O domínio, por quê? Porque vai ser preciso dedicar esforço físico e mental. Por exemplo, a parte fisiológica. Se eu quero ter um corpo bacana, em forma, eu vou precisar fazer o quê? Treinar. E treinar requer o quê? Esforço físico e mental. Se eu vou desenvolver a área intelectual, quero aprender e adquirir um conhecimento novo, eu vou precisar esforço físico e mental. Nesse caso, a parte intelectual é mais mental mesmo. Mas, por exemplo, a parte profissional. Quero pegar e me formar em uma determinada área para ter uma habilidade. Vai ser preciso esforço físico e mental também. Já na parte de satisfação, não, é mais uma questão de satisfação. Envolve mais empatia e emocional. Principalmente emocional, porque algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de ter empatia, mas a parte emocional todo mundo tem. Por isso que é mais uma questão se você vai estar satisfeito ou não com essa parte da sua vida. E de todas essas áreas, as que eu mais considero assim importante, particularmente falando, né, porque isso vai de cada pessoa, é a parte intelectual, a parte financeira, fisiológica e profissional. Todas são importantes, mas eu considero essas muito importantes mesmo, que é preciso buscar desenvolver. E aí que entra o desenvolvimento pessoal. Provavelmente você já ouviu em algum lugar, desenvolvimento pessoal, isso, aquilo, essa parte que você precisa desenvolver. Por exemplo, muitos livros de autoajuda tem essa parte foco no desenvolvimento pessoal, dependendo do livro, tá? Porque não são todos. Mas a maioria, sim, esmagadoras, tem como base o desenvolvimento pessoal. Por isso, quando ouvimos ou lemos sobre desenvolvimento pessoal, significa buscar melhorar a qualidade de vida, isto é, se tornar uma versão melhor que a atual. Mas o desenvolvimento pessoal envolve todas as áreas da vida. Foi exatamente por isso que eu expliquei cada uma delas. Agora aqui vai um fato, presta atenção. A maioria das pessoas que tem acesso à informação e um mínimo mesmo de instrução se refere à educação, tá? Mas que tenha no mínimo de instrução, sabem o que é preciso fazer para melhorar de vida. Entretanto, mesmo tendo consciência e sabendo do que é preciso fazer, não fazem. Por quê? Por preguiça, por medo ou por causa de uma crença limitante. Porque tudo isso que eu estou falando é óbvio. Gente, é óbvio. Todo mundo sabe, por exemplo, se você está acima do peso, você sabe o que é preciso fazer. Isso é bem óbvio. Isso é bem óbvio. Ninguém precisa chegar para você e falar: nossa, você tem que se autoconhecer, você tem que ir praticar atividade física porque é importante. A pessoa já sabe disso. É por isso que a busca por uma vida melhor não é uma tarefa simples. Apesar de ser
bem óbvia. É aí que entra o autoconhecimento e a produtividade. Logo, as pessoas, mesmo sabendo o que é preciso fazer, mesmo sabendo que é bem óbvio, elas precisam buscar o quê? A parte do autoconhecimento e produtividade. Porque é através do autoconhecimento que será possível conhecer a si mesmo de verdade e assim entender realmente o que deseja para a sua vida e como quer vivê-la. E mais uma vez, isso é bem óbvio, porém se você tentar ir um pouquinho além e mais complexo ainda, você vai ver que não é tão simples assim. Eu estou sendo muito superficial aqui, porque não dá para entrar em detalhes bem lá no fundo mesmo, na raiz, mas o importante é você entender o contexto como um todo. O ponto é, com autoconhecimento a pessoa ela não vai ficar assim, com a cabeça cheia, sem saber o que quer. A partir do autoconhecimento ela vai saber qual direção seguir e como vai querer seguir essa direção. Simples assim. Já com a produtividade, será possível melhorar o processo do desenvolvimento pessoal, utilizando técnicas e planejamentos para alcançar de forma inteligente e estratégica o que deseja. Quer ver um exemplo? Eu falei sobre a parte fisiológica e pegando um exemplo, uma pessoa que está acima do peso, tá? A pessoa que está acima do peso sabe que eu preciso praticar atividade física para buscar ter um corpo em forma e no mínimo saudável. Mas é aí que entra a questão. Será realmente que eu quero buscar isso? E se eu quiser buscar, como é que eu vou fazer? Eu sei que precisa praticar atividade física, só que não basta eu simplesmente chegar e fazer qualquer tipo de atividade física. E aí vai entrando as partes das áreas da vida. Por exemplo, você vai buscar exercício, aprender mais sobre treinamento, sobre alimentação, porque talvez você não saiba. Você sabe que precisa emagrecer, mas você sabe o que é preciso fazer? Ah, como eu vou me alimentar? Que atividade física eu vou fazer? É exatamente nesse ponto que a parte óbvia não é mais tão óbvia assim, porque aquela área vai exigir que você tenha um conhecimento um pouquinho mais avançado e que você busque por um intelectual que vai possibilitar melhorar essa área. Eu vou dar um exemplo meu na questão de produtividade que eu tive alguns meses atrás. Eu estava com dificuldade com a parte do tempo no meu planejamento, porque tem a faculdade, tem o trabalho, tem meus projetos pessoais, tem academia, tem alimentação, e eu faço tudo sozinho, porque eu moro sozinho e eu sou um cara independente. Então não existem outras pessoas aqui para fazer nada por mim, e mesmo se existissem, ainda assim eu ia ter a preferência de fazer as coisas por conta própria. O ponto é, como eu estava tendo esse problema na questão do tempo, eu resolvi buscar o quê? Conhecimento, que envolve a parte intelectual. Então eu fiz um curso de gestão de tempo e de como aprender a aprender. E aí aprendi um monte de coisa, algumas eu descartei, outras eu utilizei e ainda estou utilizando. Então veja um exemplo, eu sabia que precisava, por exemplo, eu estava com dificuldade para estudar o que eu tinha planejado e eu não estava estudando o que eu tinha planejado. Algumas coisas sim, outras não, é bem óbvio, eu sabia que era preciso me planejar. E aí o que eu fiz, eu busquei o conhecimento para fazer esse planejamento, porque saber, todo mundo sabe, agora como que vai fazer é diferente. É por isso que a produtividade realmente é muito importante, apesar de não ser perfeita por causa da procrastinação e falta de foco das pessoas, principalmente com as redes sociais. Então existe hoje esses problemas de procrastinação devido por exemplo, às redes sociais. Às vezes você está ali na sua casa e você pensa, eu preciso fazer atividade física. Mas aí tá lá, deitado no sofá. E a coragem para fazer atividade física é complicado, muito complicado. Aí você pensa, eu não vou. Não vou. Aí já passou a hora, já foi dormir, chegou no outro dia, eu não vou. Amanhã eu faço. E aí vai jogando, vai empurrando essa parte da atividade física, sempre para amanhã. Uma técnica que eu uso bastante é simplesmente não pensar. Eu simplesmente levanto e faço o que tenho que fazer nessa parte da atividade física. Porque eu treino na academia, eu não tenho dificuldade para ir na academia, só que eu treino em casa também, porque eu não consigo ir para academia todos os dias, porque eu tenho outras atividades, tem faculdade, tem trabalho,
logo eu só consigo ir para academia 3 vezes por semana. E para não ficar sem treinar, os outros 3 dias das semanas, que eu gosto de treinar 6 dias por semana, eu treino 3 na academia e 3 em casa. Só que em casa não é tão simples assim, tem muitas distrações. Fora que eu aqui estou no conforto. Então, às vezes eu estou simplesmente deitado, mexendo no celular, e aí tem o horário de praticar atividade física e não é tão simples assim. Mas aí, antigamente eu costumava pensar, eu tenho que treinar, daqui a pouco eu vou. Aí jogava 5 minutos, 15, aí acabava não treinando. Simplesmente bateu aqui no celular o horário que eu deixo programado para treinar, levanto e vou treinar. Qualquer coisa que eu esteja fazendo eu paro de fazer, porque eu tenho um horário definido para o treino em casa. Então eu não preciso me preocupar, porque eu já reservei esse horário só para treinar. E é claro, é sempre perfeito? Não, não é perfeito. Às vezes eu não treino mesmo, mas eu busco sempre treinar. Tanto que eu tenho uma ferramenta onde eu acompanho todos os treinos para ver se eu estou seguindo o que foi planejado e eu consigo ver os dias que eu treinei e não treinei. E assim eu posso identificar o porquê eu não treinei e o que eu posso fazer para esse problema, ou o que acabou sendo, ou que fez com que eu não treinasse para não ocorrer novamente. Viu como não é tão simples assim? Eu sei que eu preciso treinar, só que aí começa a ficar um pouquinho mais complexo quando eu começo a envolver a produtividade, entendeu? Chegamos ao fim concluindo que só é possível melhorar de vida buscando aprimorar cada parte dela, mas antes sendo necessário conhecer nós mesmos para saber o quanto realmente queremos mudar, já que sabemos o que é preciso ser feito. Além disso, vimos que não basta apenas começar, é preciso utilizar técnicas de produtividade para minimizar a perda de tempo e maximizar de maneira inteligente os objetivos. O que eu posso dizer aqui no final é o seguinte: você já sabe o que é preciso fazer. Talvez você não saiba como fazer, entendeu? Então preste atenção. Pense nisso. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu falo como experiência própria. Hoje eu tenho muitas dessas áreas bem desenvolvidas, pelo menos na parte de domínio, que é onde eu tenho mais foco. A parte de satisfação, assim, que envolve aquela parte mais social, familiar, amorosa, nem tanto. Eu tenho uma certa dificuldade aí e tenho questões a serem resolvidas e melhoradas. Mas na parte do domínio eu sempre busquei o máximo possível melhorar. Por quê? Porque é uma parte que realmente eu consigo ir lá e colocar em prática e fazer alguma coisa para poder aperfeiçoar. Quer ver um exemplo? Há 10 anos atrás, a parte intelectual era nada. Mal sabia ler e escrever, com 18 anos, eu tenho atualmente 28. A parte financeira, a condição era horrível, horrível mesmo. Estava sem renda e cheio de dívida. A parte profissional, não tem nem o que dizer, não tinha uma formação, nem uma área que trabalhava de forma específica. Praticamente era só trabalho braçal, que exigia mesmo esforço físico, era aquele velho e famoso serviço geral. E não que isso seja um problema, mas se eu posso buscar ter uma área que posso trabalhar nela, então aí é outra história. Além disso, todo mundo tem o começo de alguma coisa. Agora pensa comigo, se eu tivesse continuado naquela mesma condição e não buscado o autodesenvolvimento, com certeza eu nem estaria aqui gravando esse vídeo. Então questione se você precisa e deve desenvolver alguma dessas áreas, ok? Por aqui é só, eu espero que tenha gostado e até a próxima.